Graças a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez essa semana convosco. Ontem nós tivemos um culto aqui à tarde, o culto das irmãs, que foi uma bênção de Deus, onde nós sentimos a presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor, de uma maneira especial. Deus falou conosco bem de pertinho através da sua santa palavra, né? E hoje eu tive que botar em prática aquilo que eu disse ontem para vocês, que eu sou como soldado israelense que nunca o fuzil sai das costas, não é mesmo? Mas graças a Deus por isso, não é mesmo? Eu conheço um corinho que diz, eu tenho que ir por aquele relógio, ele me deu 10 minutos. Eu conheço um corinho que diz assim, ó, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia, não pode ser triste um coração que ama Deus, por isso eu canto aleluia, não pode ser triste um coração que ama Deus. Sabe por quê? Porque um coração que ama a Deus, ele é cheio de esperança. E em qualquer situação da nossa caminhada aqui na terra, ele tem esperança. Se está com câncer, ele tem esperança. Se está com AIDS, ele tem esperança. Se tem Covid, ele tem esperança. Se está sem serviço, ele tem esperança. Porque a Bíblia diz, o salmista diz que ele foi moço e agora ele estava velho, mas ele nunca viu, né, nem o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia! Eu creio nesse Deus, vocês creem? Vocês vieram aqui porque vocês creem nesse Deus. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra, não é mesmo? Que é o Wagner, não sou eu só tenho 10 minutos. Então, abre a tua Bíblia comigo no Salmo de número 124. Esse salmo aqui é um salmo, pela expressão aqui, parece que é quando eles saíram do Egito. Salmo de número 124, diz assim para todos nós, eu vou adiantar aqui que o ponteirinho lá, quando descambar, né? Diz assim, só Deus pode livrar o seu povo. Esse salmo, é um cântico dos degraus, né? Que o povo de Israel subia os degraus do templo cantando o salmo, né? Hoje é moleza, a gente chega, entra, senta, conversa, olha para o celular, mas naquele tempo, para entrar no templo, tinha que subir cantando, né? Oxalá todos nós pudéssemos entrar cantando, entrar orando, entrar buscando a Deus. Porque quando nós viemos para o culto, nós viemos para uma guerra, tá? É nós e Satanás, certo? Ele para impedir de nós ouvir a palavra, certo? E nós viemos para ouvir e ele para impedir. Mas o Salmo diz assim, meus queridos, 124. Olha só a expressão deles. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como o pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. Graças a Deus que esse laço quebrou e nós escapamos. Por isso nós estamos aqui. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Você crê nesse Deus, amado? Você crê nesse Deus? Né?
as águas do mar não cobriram eles, né? O Senhor livrou das garras dos soldados egípcios, certo? Né? Eles escaparam como um pássaro do laço do passarinheiro. E o Senhor, pela sua misericórdia, queridos irmãos, Ele também quebrou o laço que nos prendia nos braços e nas mãos de Satanás, viu? E nós estamos aqui porque Ele quebrou esse laço e nós escapamos. E estamos aqui nesta noite, são e salvos, esperando o dia do soar da trombeta para nós irmos ao encontro do Senhor nos ares. Vou ficar com a pequenininha. Se Deus não for conosco, queridos irmãos, não teremos qualquer possibilidade de escapar. Não adianta. Não adianta você treinar lá na academia, ficar forte, bombado, né? Ir lá, ficar todo forte, ter conhecimento, porque se Deus não for conosco, nós não teremos qualquer possibilidade de escapar dos perigos ocultos da vida, nem repelir nosso inimigo espiritual, que é Satanás, certo? Quantos perigos da vida o Senhor tem nos levado. Eu me lembro quando eu trabalhava na Unisul, quando fazia aquelas voltas na 101, com o Uno, eu fazia aquelas voltas muito rápido e eu observava que eu virava para o lado e eu ficava. Depois eu sempre dizia, já estou aqui. Eu dizia, já estou aqui no boi, que era o engenho aquele que o boi rodava, já estou aqui, né? Aí eu digo, oh meu Deus, eu vou me cuidar. Porque quando o carro fazia as voltas, eu entrava em órbita e o Senhor me livrou. Um dia Ele falou que Ele me livrou. E quantos irmãos? Pensa bem, né? Os vossos esposos, vocês trabalhando em perigo. Quantas vezes no final do dia o Senhor tem nos livrado dos perigos ocultos, de laçadas que o inimigo tem armado para prender os nossos pés, porque esse mundo está cheio de esparrela de Satanás para prender-nos os nossos pés e nos derrotar. Mas o Senhor quebra o laço, corta a lança e queima os carros com fogo. Aleluia! Os perigos e lutas que se nos apresentam parecem tão invencíveis que somente Deus, com o seu poder miraculoso, pode salvar-nos. E é verdade. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é só o Senhor com a sua misericórdia que nos livra. Por outro lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. É uma pergunta, tá? Aqui o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo? Inimigo algum ou situação desfavorável poderá nos derrotar quando Deus está ao nosso lado. E nesta noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor pelo servo de Deus, não é mesmo? E nós vamos ver de que lado que nós estamos. Vamos estar de pé, eu quero orar e a banda, os irmãos que vão louvar o Senhor, pode subir aqui para louvar o Senhor. Bendito Deus e Pai, queremos te agradecer pelos momentos que já estamos aqui passando diante de Ti, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Também usa Teu servo, irmão Wagner, nesta noite. Prepara o meu coração, prepara o meu intelecto para ouvir a Tua palavra e guardar a Tua palavra em meu coração para eu não pecar contra Ti. Toma, doravante, Senhor, a direção dos louvores e a direção do Teu coração, do Teu servo, e o nosso coração possa estar aberto, escancarado, Senhor, também os nossos ouvidos para ouvir a Tua santa e meiga voz. É a minha oração, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Dá um glória a Deus bem alto aí, meu querido. Muitas das vezes a gente nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo até de agradecer, cumprimentar os irmãos. Cumprimenta o seu irmão que está do seu lado, olhe para ele, diz que bom que você veio, meu querido. Vamos louvar assim com o Senhor, assim, ó. Tu és
a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que eu sei que em seus braços eu encontro paz. E ainda que a figueira não, ainda que a videira, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. Tu és a minha, tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meu pai, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu em salvação. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não, ainda que a videira nos dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja, eu me alegrarei em ti. Oh. Aplauda o santo nome do Senhor. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica tens meu coração para pousar, faz em mim morar. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador não me deixe. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez assim bem alto assim, ó. Fica, Senhor.
meu Salvador. Feche seus olhos nessa noite. Eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas. E de uma coisa eu tenho certeza, que Ele vai renovar a sua vida. Louve bem forte comigo assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero, oh Jesus, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há necessita ser, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Bem forte assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu, porque tudo que há necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero. Aleluia. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse louvor, Senhor. Te agradeço, Espírito Santo, por tudo, Senhor, até aqui. Usa o teu servo, Senhor. Usa na tua palavra, Jesus, conforme o teu querer, Jesus. Eu te agradeço por tudo, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Estão me ouvindo? Toma seu assento, então. E abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14.
Boa noite, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Romanos. Estamos chegando ao fim, 14, 15, 16, falta pouco. Estamos há mais ou menos 2 anos estudando esse livro. Aprendemos muitas coisas. E muitas coisas que eu li durante todo esse tempo, muito obrigado. Irmão, vamos pedir para o irmão Luciano depois ensinar o nosso pastor a abrir o copinho, porque ele destruiu aqui. Luciano tem prática, ele só dá uma tiradinha ali e fica certinho. Estou brincando, muito obrigado. Irmãos, de todas as coisas que eu aprendi no livro de Romanos, coisas espetaculares, revelações extraordinárias, doutrinas dificílimas de compreender, mas foram explicadas por Paulo. Não foram difíceis, né, de a gente compreender. Estudamos com profundidade, com apreço. Mas de tudo, o que eu achei mais maravilhoso foi Paulo nos ensinar a colocar tudo isso em prática. É lindo, irmão, você conseguir pegar algo teórico e aplicar na sua vida. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é prática. Nós estávamos aprendendo no discipulado, nessa segunda, e uma coisa que a gente comentou é que existe na nossa cultura ocidental de que adquirir muito conhecimento pelo simples fato de adquirir. Não precisa ser muitas das coisas que muitos dos conhecimentos que a gente adquire, você não coloca em prática, né? A gente vê aqui, quem é que está na escola aqui ainda? Isaac está na escola. Quantas vezes, né, Isaac, tu questionou, né? Para que eu estou aprendendo isso? Nunca vou usar. E de fato, muitas coisas a gente aprende que nunca usa mesmo. Mas na cultura judaica, existia o costume de que tu nunca ia adquirir um conhecimento que não fosse possível tu colocar em prática. Ouvir, aprender e colocar em prática faz parte da mesma semântica. A raiz da palavra ouvir, aprender e praticar é a mesma raiz, chamar. Porque para eles era comum, normal, ouvir e aplicar. E Paulo agora começa a nos ensinar, a partir do capítulo 12, né, a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E eu acho que essa é a essência de a gente estar na igreja, irmãos. Porque muitas vezes, a gente está aí na igreja aprendendo coisas, e né, cultos e mais cultos, e pregações e mais pregações, e a gente não tem mudança de vida, não transforma, porque a gente parece que perde essa noção de que tudo que é dito aqui tem que ser atraído para a prática. Você tem que tirar tudo que você aprende, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é uma escola onde você simplesmente recebe informações para ganhar uma graduação, ganhar legalidade para agir em alguma profissão. Não, o Evangelho é teoria que deve ser transportada para a prática, deve ser tirado do campo do pensamento e trazido para o campo das ações. E a mudança de vida passa por isso. Você nunca vai mudar de vida, o Evangelho não vai transformar a sua vida, se você não tirar as coisas do campo da teoria e trazer para o seu dia a dia. Agora, se você me disser, meus irmãos, assim, se você me disser assim, Wagner, não, eu concordo, mas tem coisas que você ensina, ou tem coisas que eu aprendo com o Evangelho que não tem como colocar em prática. Se você me disser isso, aí sim, aí nós vamos ter que sentar e nós vamos ter que conversar mais de perto. Porque eu não vi ainda no Evangelho, porque ou eu não estou me expressando bem, né, e o nosso pastor não está se expressando bem, não estamos passando bem a mensagem, e vocês não estão conseguindo entender isso. Isso é responsabilidade nossa, eu me preocupo com isso, irmão. Alguém no mundo já disse, eu sou responsável pelo aquilo que eu digo, não pelo aquilo que vocês entendem. Não, eu não concordo com isso. Eu sou responsável por aquilo que eu falo e por aquilo que vocês entendem. Porque é responsabilidade minha me certificar de que vocês estão entendendo tudo que está sendo dito. Amém? Vocês estão entendendo tudo que está sendo dito? Porque isso é responsabilidade minha. Se eu me coloco à disposição, se eu pregar alguma coisa aqui, algum dia, e vocês não conseguirem entender, vocês, por favor, se for um culto de domingo, me chamem depois do culto e falem, irmão, isso aqui que você falou,
não está certo, eu não entendi e precisa ser mais explicado. Eu me proponho a gente tirar um tempo para explicar melhor. Hoje, como é um culto onde a gente está estudando a carta, se você tiver alguma dúvida, você tem o direito de levantar a mão e interromper. Eu faço questão que você interrompa e pergunte: irmãos, mas isso aí, é isso mesmo que eu estou entendendo? E se for nessa situação, dá para aplicar nessa situação? Você tem o direito. Porque a gente tem que entender o que está sendo dito. Amém? E Paulo, a partir do capítulo 12, começa a nos ensinar a colocar em prática tudo que ele... toda a doutrina que ele ensinou até o 11. No capítulo 12, Paulo começa a tratar de relacionamentos. Você lembra que no capítulo 12 ele tratou sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nós mesmos, nosso relacionamento com os irmãos e com os inimigos. Depois, no 13, Paulo trata do nosso relacionamento com as autoridades, lembra? Com a lei de Deus e o nosso relacionamento com a volta de Cristo. E agora no 14, Paulo se volta para o nosso relacionamento com os nossos irmãos, porém que pensam diferente. No capítulo 13, no capítulo 12, ele fala do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Agora ele trata do nosso relacionamento com os nossos irmãos que pensam de maneira diferente. Irmãos, quantos de vocês já leram o capítulo 14 do livro de Romanos? Você já leu? E quem já leu, conseguiu entender o que é que está sendo dito aqui? Você tem liberdade para falar, não fica com vergonha não, irmãos. Hoje a gente vai tentar fazer algo mais fluido, mais orgânico. Vamos tentar conversar sobre isso. Nós vamos acionar o nosso pastor para responder algumas perguntas, se você tiver algumas dúvidas. Quase todas as perguntas. Mas eu queria que você hoje interagisse um pouco. E se você leu esse capítulo, você lembra que a gente conversou que Paulo nunca visitou a igreja de Roma? Você lembra? Paulo nunca visitou. Quando ele escreveu essa carta, ele não conhecia a igreja. Ele nunca tinha ido lá. Paulo ansiava por ir em Roma, porque ele ansiava pregar além das fronteiras. Então, ele já tinha pregado em todo o império. Ele queria ir para a Espanha. Ele ansiava ir para Roma, para lá em Roma estabelecer uma base ministerial, uma base evangelística, para chegar lá, compartilhar, e Roma enviasse ele para a Espanha, para pregar na Espanha. Essa era a ideia dele. E Paulo sabia de alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, Paulo agora, ele se volta para um problema que estava acontecendo naquela igreja. Paulo tratou de vários problemas, de judeus que queriam que os cristãos se circuncidassem, lembra? Aí ele falou de cristão que não estava ligando para as leis, de vários problemas. Só que agora ele chega num ponto que ele vê os irmãos da igreja com a mesma fé, salvos, crentes, divididos, por causa de coisas irrelevantes. Por causa da luz. Está muito escuro, está muito claro. Parede pintada, não pintada. Luz acesa, fechada, ventilador, ar-condicionado. Talvez Paulo vai tratar de coisas ali que, se fosse trazido para o nosso tempo, nós estaríamos discutindo quase como a posição das cadeiras. Paulo vai tratar de irmãos que pensam de forma diferente, só que nas coisas secundárias. Vamos ler o capítulo? Vamos lá, vamos ler. Todo mundo abriu aí? Vocês querem ler ali ou quer que eu leia aqui na minha Bíblia? O que é melhor para vocês? Eu gosto de ler na minha versão porque eu sempre trago uma versão mais fácil de compreender. Aí, ou vocês me ouvem, ou vocês leem ali, ou vocês fazem o que vocês quiserem. Vamos lá. O título da minha versão, vocês entendem que versão não é diferente uma da outra, né, irmãos? Só é linguagem mais atualizada. Não é que uma Bíblia fala uma coisa e outra fala outra. Na minha versão da NVI, e eu gosto muito da NVT, só que a minha Bíblia é NVI, ele diz assim, o título já começa, os fracos e os fortes. Alguém tem um título diferente nesse textinho aí?
A tolerância para com os fracos na fé. A tia Fran ia falar, como é que era o dela? Não julguem os seus irmãos na fé. Mais alguém? Não? Não julguem uns aos outros. Irmãos, não julguem uns aos outros e não julguem, não está falando que a gente não deve julgar em hipótese alguma, né? A gente está falando, nesse caso em específico, que Paulo está falando sobre um contexto, ele está falando sobre aquelas pessoas que são mais fracas na fé, que não são mais fracas, que a gente vai aprender e come carne, não come carne. O julgamento faz parte do discernimento do crente, né? Como é que você vai saber se uma palavra está sendo pregada dentro da Bíblia ou não, se você não julgar a palavra? Como que você vai saber se o comportamento do irmão é certo ou errado, se você não julgar? O julgamento faz parte do discernimento humano. A gente está julgando o tempo todo todas as coisas, mas aqui Paulo está falando de um assunto específico. Agora, o da irmã Regina, eu acho que é mais dentro do contexto, que não julgue os irmãos mais fracos na fé, né? A tolerância com os mais fracos na fé. O meu é os fracos e os fortes. Vamos lá. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere dias mais sagrados que outros, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquilo que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Versículo 1 do capítulo 15, diz assim, nós que somos fortes, não devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Irmãos, Paulo divide os crentes em dois grupos, os fracos e os fortes. Quem são os fracos?
são as pessoas que ainda se apegam a tipo de comida. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, comer isso é pecado, como é aquilo não é. Paulo está tratando de legalismo. Paulo está tratando de usos e costumes. Paulo se apega ao detalhe da comida, porque existia um costume no açougue, né? No mercado, as pessoas ofereciam carne, faziam sacrifícios aos ídolos deles, e depois essa carne iam para o mercado para vender. Então muitas pessoas, muitos judeus, e até cristãos convertidos, para não correr o risco de não comer alguma carne sacrificada a ídolos, não come nada. Para não correr o risco, né, não come nada. E esse tipo de pessoa que ainda se apega a esses detalhes, não como isso, não bebo aquilo, porque se eu comer isso eu vou ser impuro, se eu beber aquilo eu vou ser impuro, né? Ele está falando que essas pessoas são os fracos na fé, pessoas que ainda não se livraram dessas amarras da religiosidade, pessoas que ainda não experimentaram uma vida plena em Cristo. Os fortes na fé, que Paulo diz, são aqueles que já se livraram dessas picuinhas, dessas coisinhas, entenderam que a obra de Cristo é muito mais do que usos e costumes. Compreenderam que Cristo morreu pelos nossos pecados. Compreenderam talvez o que Cristo falou, que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Aos fracos na fé e os fortes na fé. E há dois tipos de pecados aqui. O pecado dos fracos, né? O pecado dos fracos na fé, que julgam os seus irmãos mais fortes, que quando vê o irmão comendo carne de porco, tu come carne de porco, né? Tá louco, pecado. Você não é crente, não. Tem o cara, como é que é o nome daquele pastor que fala assim? Você não é crente, não? Os mais jovens aí, gente, por favor. Valadão lá. André Valadão. Você não é crente, não. Então, os mais fracos na fé, quando vê a liberdade dos mais fortes, julgam. Né? Tá comendo isso? Tu come isso, tu faz isso, tu faz aquilo. Julga o comportamento das pessoas. Em contrapartida, há o pecado dos mais fortes. Aquelas pessoas que não se apegam a costume, mas entenderam o que é ser livre em Cristo e menosprezam os mais fracos. Coitado. Não entende nada de Bíblia. Se apega a esses detalhes aí, menospreza. Não vou nem dar assunto. Engraçado que Paulo, ele se dirige mais aos mais fortes do que aos mais fracos, né? Porque ele não diz para os mais fracos respeitarem os mais fortes, mas ele fala para os mais fortes tolerarem os mais fracos. O que ele está querendo dizer? Que o seu comportamento, meu irmão, ele não é regido pelo nível de conhecimento que você tem, ou pela fortaleza da sua fé, pelo tamanho da sua fé, não é regido por isso. Não é o seu estudo da Bíblia, não é o conhecimento que você tem a respeito do Evangelho, não é a fé que você tem, que rege o seu comportamento, o seu relacionamento com os irmãos. É o amor. O amor é a baliza, é o fator balizador do relacionamento. Paulo se dirige aos mais fortes porque ele está dizendo assim, o irmão lá não entende, ele que se rale. Eu sei que não é pecado, eu vou fazer e pronto. Não. Paulo, o Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, ele vai distinguir coisas morais, imorais e coisas amorais. Coisas morais, e aquilo que é moral, não importa o tempo que está sendo, não importa a época. É moral aquilo dali, é certo fazer aquilo dali. Tem as coisas imorais que é errado, não importa a época.
Vai ser sempre errado. Agora, tem as coisas amorais, que não é nem certo nem errado. Depende. Você pode fazer, se você fizer, não agregue nada, se você não fizer, também não agregue nada. É nessas coisas amorais que Paulo diz que nós podemos pensar diferentes um do outro. Não é a gente, não... Esse relacionamento entre irmãos que pensam diferente, não é assim, irmãos, não é qualquer coisa. A gente não pode dizer assim, irmãos, a gente pensa diferente, mas está tudo certo, eu penso que Cristo é Deus, a irmã Eliane pensa que Cristo não é Deus, não. Aí você não é crente, não. Não é disso que ele está falando. Isso aí, questão doutrinária, são questões inegociáveis. Cristo é Deus. A obra de Cristo na cruz é a obra expiatória pelos nossos pecados. A salvação vem somente pela graça. A obra de Cristo na cruz foi completa. Então, essas questões principais da fé não podem ser negociadas. A gente não pode pensar diferente. Ele está falando de questões secundárias. E aqui ele usa o exemplo da carne, que era o que estava mais pegando na igreja de Roma. E ele vai falar sobre que os mais fracos da fé, para garantir, só come carne, só come legumes, E aqui não está dizendo, o Hernandes Dias Lopes ainda brinca, ele fala no comentário dele que ele não está falando que vegetariano, é fraco na fé, que daí eu também arrumo um problema com a minha filha que é vegetariana. Ele está falando aqui, nesse contexto, pessoas que deixavam de comer carne com medo de pecar porque era sacrificada a ídolos. Mas Paulo fala da consciência, irmãos. Ele fala uma coisa que é amoral pode se tornar imoral. O comer carne. Não é errado comer carne, nenhum tipo de carne. Ele fala, se você não sabe que foi sacrificado a ídolos, não tem problema. Você quando vai no mercado, irmãos, quem aqui, quando vai no mercado fazer compra, se preocupa se a comida que está sendo vendida, o dono da marca, ou quem fabricou, era crente ou não? Quem se preocupa? Fala a verdade. Ninguém se preocupa com isso. Não é verdade? Lá, a pessoa que está fazendo aquilo dali, se sacrificou, se é crente, se não é, se tem parte com o bicho ruim, ninguém está nem aí para isso. E Paulo fala que está certo pensar assim. Agora, se você sabe que algo foi sacrificado, aí tudo bem, aí beleza. Aí você não deve mesmo fazer parte disso. Amém? Vamos lá. Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês. Há quem considere um dia mais... Ele está falando sobre alimento. Sobre o alimento, aqui ele diz que aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois o Deus o aceitou. É Deus que... Todo mundo aqui foi aceito por Deus, e essas questões secundárias não podem nos dividir. Um exemplo de imaturidade, irmãos, é uma igreja que discute por coisas irrelevantes. Quando você vê uma igreja dividida por coisas que não têm importância nenhuma. Posição de cadeira, se a luz está acesa, se não está. Nunca me preocupei com isso. Se eu estou aqui, se a luz é azul, se a luz é verde, se a luz é verde, essas coisas são irrelevantes para nós. Porque o mundo está entrando na igreja, o mundo entra na igreja através de nós, meus irmãos. Num coração corrompido, cheio de orgulho, cheio de pecado, que vem para cá para a igreja, dividir o corpo por coisas irrelevantes. É aí que o mundo entra na igreja. O mundo não entra por causa da luz, o mundo não entra por causa do ventilador, do ar-condicionado, nem guitarra, nada disso. Essas coisas não são agentes. O agente do pecado somos nós mesmos. É o nosso coração que é agente do pecado. É nós, o pecado é transportado por meio de nós, não por meio de coisas. Então a posição do púlpito, se ela é assim, quase quebrei. Se ele é assim, não tem importância, se prega lá embaixo, se prega aqui em cima, meus irmãos, isso não tem relevância nenhuma. O importante é o evangelho sendo pregado puro e genuinamente. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vê a igreja preocupada com as coisas e tão pouco interessada com a palavra. Os louvores que estão sendo pregados, ninguém se preocupa com a... Não estou falando daqui, né, irmãos? Aqui, graças a Deus, a nossa igreja é um exemplo disso. É um modelo a ser seguido. Eu acredito assim, eu falo. Não é puxar saco, não. E eu estou aqui por causa disso.
Mas quantas vezes a letra dos louvores não são analisadas com cuidado, canta-se qualquer coisa, prega-se qualquer coisa, isso é pouco relevante, até porque o balizador da pregação é a igreja. Se a igreja vai engolindo qualquer coisa, a gente vai pregando qualquer coisa. Por isso que os crentes de Bereia foram elogiados por Paulo, porque eles ficavam ali, balizando a pregação. Para isso aí não está aqui. Como é que isso aqui funciona aqui? O irmão Wagner pregou aqui, mas o Wagner, não está certo aqui. O pastor Wagnaldo pregou, não. Explica melhor isso aqui, não ficou bem claro. O irmão Ademir foi ali, falou uns negócios ali. Todo mundo que prega aí está sujeito a isso. Mas no restaurante, irmão, onde qualquer um come qualquer coisa, é servido qualquer coisa. O paladar tem que ser aguçado. A gente tem que se preocupar com isso. Menos com coisas e mais com a vida, mais com os relacionamentos. Se preocupar com a palavra de Deus. Se está sendo pregado, se não está. Se eu sento no chão, numa cadeira, no sofá, isso é pouco relevante. São coisas passageiras. Hoje está aqui, amanhã não está. A traça corrói, o cupim come, a ferrugem leva. A gente tem que se preocupar com coisas eternas. E às vezes a gente fica minando os nossos relacionamentos por coisas irrelevantes. É isso que Paulo está falando. A igreja de Roma estava minando os relacionamentos, dividindo o corpo por causa de coisas que não tinham importância. Quantas vezes nós temos feito isso? Se apegando, irmãos, essa pessoa que tem do teu lado é teu irmão na fé. São pessoas que Deus resgatou das trevas, a dedo, escolheu. Foi lá e te tirou do mundo, te trouxe para cá, te colocou aí para ouvir uma palavra que vai te levar para a eternidade. Deus reservou para você e para essa pessoa que está do seu lado a eternidade, para viver a eternidade do lado dela. E nós vamos deixar que coisas pequenas nos dividam? É isso que Paulo está falando. Uma igreja forte, irmãos, é uma igreja que preza pelo relacionamento, não pelas aparências, não pelas coisas. Isso é um pouco relevante. Irmãos, quando eu comecei a procurar eu vou falar exemplo meu, tá, da minha vida. Quando eu comecei a procurar uma igreja para me fazer parte, a única coisa que eu não me apeguei foi ao templo. Foi as aparências, foi a parede, se tinha ar-condicionado, se tinha banco, se tinha isso, a qualidade, nunca olhei para isso. Eu sempre me preocupei se o evangelho estava sendo pregado. Porque eu sei que nada disso vai me levar para o céu, meus irmãos. Nada disso vai me levar para o céu. Eu ficava pensando, eu me lembro que eu ia na igreja e ficava prestando atenção assim, vamos ver a letra da música. Como é que esse pessoal canta? E se a letra da música era realmente uma letra que nos levava a adorar a Deus? Porque existe uma diferença, irmãos, entre música gospel, né? Música evangélica e louvor. Música gospel é essa que você ouve aí, né, que pisa na cabeça do diabo e Deus vai me honrar, e essas coisas todas que a gente ouve por aí. Agora, louvor não, irmãos. Louvor são palavras que exaltam os atributos de Deus. O louvor é nós nos dirigindo a Deus, é nós louvando a Ele. Os atributos de Deus, o amor de Deus, o caráter, a pessoa de Deus, de Cristo, deve ser exaltada nos louvores. A exortação aos irmãos vem na palavra. É Deus se dirigindo a nós. E isso é o conteúdo do culto. É nós nos dirigindo a Deus e Deus se dirigindo a nós. Se o louvor não é dirigido, não exalta o caráter de Deus, não é louvor, é música gospel. Aí esse dia eu estava conversando com um colega meu, ele falou assim, se tem uma coisa que eu não gosto, é de música gospel. E eu pensei assim, não. Daí eu peguei e falei, eu também não gosto de música gospel aí. É crente? Se sou, mas eu não gosto de música gospel, eu gosto de música cristã, eu gosto de louvor. E qual é a diferença? Aí eu mostrei uns louvores para ele, mas isso aí parece que é mais legal mesmo, né? A gente sente que está falando de Deus, porque o louvor é isso. As letras têm que ser dirigidas a Deus e não a mim. Não é verdade? Vamos continuar, irmãos? Paulo agora se volta para uma outra categoria de legalismo.
Antes comida, agora dias. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Não guarde essa palavra. Plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Preciso explicar. Não está claro? Cada um de nós vai ter que prestar conta a Deus. Eu, Vera, minha mãe que está ali, o pastor que está aqui, meu irmão que está aqui, meus irmãos que estão ali, todos nós vamos ter, ninguém vai escapar a isso. Então deixa, e ele fala assim, por que você julga o servo alheio? Porque você não tem servo de ninguém. O costume era o Senhor julgar os seus servos, e você não tem nenhum servo aqui. Quem tem servo é Deus, então todos nós estamos no mesmo barco, caminhando para o mesmo lugar, o que nós podemos nos ajudar e caminhar junto. Mas ficar apontando o dedo, porque isso, porque aquilo, porque tu faz isso, porque tu faz aquilo. E o que nós devemos é ajudar-nos uns aos outros, a caminharmos juntos, diante de Deus, em amor, em unidade, compreensão, tolerância. Por que o julgamento? Por que as diferenças nas coisas que são irrelevantes? Agora Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala sobre consciência. Até que vocês estão entendendo, irmãos? Vocês têm alguma dúvida? Tem dúvida nenhuma? Se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, sintam-se à vontade. Se vocês disserem assim, irmãos, isso que tu estás falando, tá, mas se aplica a essa área da minha vida, a gente vai conversar. Paulo fala sobre consciência. Ele fala assim, ó, por mim mesmo eu tenho convicção de que nada é impuro. De que nada é impuro. A não ser para aquele que considera impuro. Ou seja, ele está falando que uma comida não é impura. Ele tem certeza de que nada é impuro. A não ser para aquele que considera impuro. Então quer dizer o quê? Se, por exemplo, se eu tenho convicção de que certo alimento não é impuro, não é pecado fazer isso, não é pecado beber isso, não é pecado fazer isso, não é pecado comer isso, se eu tenho convicção disso, de coisas amorais, irmãos, tem coisas que não é nada que Paulo está falando dentro desse contexto, comida, bebida, usos e costumes, não quer dizer que se, eu acho que prostituir não é pecado, então não é pecado, não é disso que Paulo está falando, tem coisas que não dá para negociar, por favor, quando ele fala nada, ele está falando sobre alimento, bebida, comida. Então ele fala que nada é imoral, nada é impuro, a não ser para aquele que é impuro, ou seja, então depende, são coisas amorais, depende. Algo pode não ser pecado por irmão Ademir, mas pode ser pecado para o nosso pastor. Vai depender da consciência de cada um. Agora Paulo, ele é melindroso nisso daí, porque ele diz que se para o nosso irmão Aguinaldo não é pecado, ele considera uma coisa pecado, e para mim não é pecado, eu não posso fazer isso de forma que escandalize o meu irmão, porque eu estou levando ele a pecar. Por isso que o nosso relacionamento não é regido pela minha fé ou pela minha maturidade cristã, mas pelo amor. Eu não posso servir de pedra de tropeço para ele. Se ele se escandaliza com algo que eu faço, por amor, eu abro a mão dos meus direitos para não escandalizar o meu irmão.
Então, eu levo o irmão Agnaldo para comer lá em casa. E o irmão Agnaldo acha, por exemplo, que comer carne de porco é pecado. Aí eu, que sei que não é pecado, convido o irmão Agnaldo para ir lá para casa almoçar. E eu boto um leitão em cima da mesa. Quem é que está pecando, meus irmãos? Ele pode se escandalizar. Mas é eu que sou forte, que estou pecando. Por isso que o meu relacionamento, Paulo está falando, tem que ser regido pelo amor. Não é os seus direitos. Não é aquilo que você acha que é certo, não é os seus direitos de fazer o que é certo. O verdadeiro amor abre mão dos seus direitos para não escandalizar o irmão. Agora, se o pecado está na consciência, e Paulo diz que tem convicção, o que você precisa fazer não é forçar o seu irmão a fazer algo que ele acha que é errado. Está conseguindo entender ou está ficando complicado? Porque agora se ele fala assim, ó, se eu pego e falo assim, agora se o Agnaldo senta na mesa comigo, sabe que é errado, mas vai comer só para se fazer de forte, está pecando também. Porque está indo contra a sua própria consciência. Porque não é por fé, e Paulo diz que o que não é por fé é pecado. E a fé é convicção, não é certeza. Não é a fé, não é certeza das coisas daquilo que não se vê, não é verdade? Então, fé é convicção, é certeza. Se ele não tem certeza e não tem convicção, não faça. Bom, não é isso, né? Paulo dá uma acalmada aí no fortinho, né? No madurinho, né? Tu é maduro, mas tu não pode fazer o que tu quer. Tu tem mais compreensão do Evangelho, tu teve mais oportunidade para estudar, talvez tu teve mais. Deus te possibilitou a oportunidade de estudar mais, mas o teu conhecimento e a tua maturidade não te dá liberdade para fazer aquilo que você quer. O amor é o que rege os relacionamentos. Na nossa igreja, meus irmãos, aqui dentro, nós temos que botar o amor acima dos nossos direitos, acima da nossa liberdade. A liberdade, meus irmãos, é uma utopia. Ninguém é livre. Não existe isso de eu faço o que eu quero, a liberdade é fazer aquilo que quer. Isso não existe. Livre é você não ser escravo das suas próprias vontades. Quando a Bíblia não fala sobre os dons do Espírito, fala sobre o dom do Espírito, né? Como um único só, né? O fruto fala sobre o fruto do Espírito. Tudo é um fruto só. Mas eu acredito que o domínio próprio é o que rege tudo. Porque se você tem o domínio próprio, você domina os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades, você domina tudo. Inclusive a vontade de fazer algo, né, que pode escandalizar o seu irmão. Você está entendendo? O amor é o balizador dos relacionamentos. Paulo está falando isso aqui. Então, você não é livre para fazer o que você quer. A sua liberdade está condicionada à maturidade do seu irmão. Agora, o que você pode fazer é instruir, conduzir, direcionar o seu irmão a ter uma mente liberta desses melindres da religiosidade. O que você pode o que você pode fazer é sentar com o seu irmão e tentar explicar para ele o porquê que você pensa assim, você pensa daquele jeito. Para isso nós somos uma família, para aprender a falar e aprender a ouvir. Agora nós não podemos ser tão imaturos a ponto de não querer ouvir ninguém. É o que eu penso e pronto. Está certo o que eu penso e pode falar o que quer, mas eu penso assim e deu. Não é assim. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de certas coisas, não é verdade? Então nós temos que estar abertos a aprender e ser pacientes para ensinar. Amém? Está tudo certo? Versículo 17 ele fala assim, ó, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é formado por essas coisas. Não é formado por esses costumes. Não é formado por guardar um sábado, guardar um domingo. Não está falando disso. O reino de Deus excede tudo isso. O reino de Deus é paz, é uma paz que não depende de dias, uma paz que não depende de comida, é uma paz que não depende de nada.
É uma paz que excede todo o entendimento. O reino de Deus é paz, é alegria. E essa alegria não depende da minha liberdade de fazer aquilo que eu quero. A minha alegria não depende do tipo de comida que eu como. A minha alegria não depende do tipo de roupa que eu visto. A minha alegria não depende dos tipos de amizades que eu tenho. A minha alegria depende somente de Cristo. Ele é o balizador da minha vida. Paz, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nossa, ficou claro isso? Agora eu pergunto para você, e você tem liberdade para responder. 9 horas. Vou pegar os 10 minutos que o pastor deu para o irmão Ademir. Eu pergunto para você, existe alguma coisa que você ainda tem medo de fazer por estar pecando? Claro que eu não estou falando de coisas óbvias, né, meu irmão? Você sabe o que é pecado, o que não é pecado. Mas existe alguma dúvida? Você tem alguma dúvida, irmão? Será que isso é pecado? Será que isso não é? Existe alguma dúvida na sua cabeça? Alguém tem alguma dúvida? Irmão, será que isso é pecado? A respeito de dias, de sábado, de comida, de vestimentas? Não existe. Está tudo certo? Que igreja madura, meus irmãos. Que orgulho de vocês. Que orgulho. A questão do sábado, minha irmã. A questão do sábado é complicada, mas eu deixo para o nosso irmão. O nosso pastor responder. A questão do sábado, o problema do sábado é o adventismo, né? O adventismo, as igrejas históricas não consideram o adventismo como uma igreja cristã, mas sim como uma seita. Porque os costumes do adventismo, eles vão de encontro com os fundamentos da fé. Se você precisa guardar um dia para ser salvo, então o sacrifício de Cristo não foi cabal, não foi completo, não foi suficiente. Tudo que é colocado além da morte de Cristo é heresia. A salvação é somente pela fé, e o sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício expiatório foi suficiente, completo. Fim. Foi como Cristo gritou na cruz: está consumado. Não precisa de mais nada. Quando você coloca algo além disso, você está dizendo que o sacrifício dele não foi completo, não foi suficiente. Você precisa dele e mais alguma coisa. Esse é o problema de você guardar um dia, condicionar a sua salvação a guardar um dia. O Hernandes Dias Lopes, ele ainda fala. Eu estou falando do Hernandes porque a gente estuda esse livro, né, dele e do Augusto Nicodemos, né, e outros, para a gente. Também tem um comentário do John MacArthur. E todos eles são unânimes em falar que o guardar o sábado não foi uma coisa que foi estendida ao Novo Testamento. A própria Bíblia fala que o sábado era somente uma sombra daquilo que poderia vir, não é verdade? E o sábado não era uma regra moral, não era uma lei moral, mas uma lei... Era uma lei civil, mas era outro tipo de lei. Cerimonial. Que não era uma lei moral. Agora você imagina uma coisa. Você já imaginou Deus falar assim, para uma lei moral? Já imaginou Deus falar assim para uma lei moral? Eu odeio que vocês não matem. Já imaginou Deus falar isso? Passou pela cabeça de vocês? Eu acho que Deus não queria falar: eu odeio que vocês não matem, eu odeio que vocês não mintam, eu odeio que vocês não adulterem. Não, Deus não quer falar isso, porque isso é lei moral, isso é imoral, é uma lei moral, isso é imoral, em qualquer época, sempre vai ser pecado, sempre vai ser errado, sempre vai ser imoral. Deus nunca vai dizer: eu odeio que vocês não mintam, eu odeio que vocês amem, eu odeio que vocês não adulterem. Não, Deus nunca vai falar isso, porque essa é uma lei moral, isso é imoral. Em relação ao sábado, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, Deus fala: eu odeio o sábado de vocês. Como que Deus iria falar que odiava o sábado, se essa fosse uma lei moral?
Essa não era uma lei moral, não era uma lei atemporal. Era uma lei que era a sombra do que estaria por vir. Cristo é o nosso descanso. Entende? É interessante isso, não é? Deus falar que odeia os sábados deles, porque estavam transformando o sábado num Deus, numa condição. E hoje, quando a gente faz isso com um dia, Deus pode dizer, eu odeio esse dia de vocês. Porque vocês estão guardando esse dia, não por amor, mas por amor a si mesmo, porque tudo que você faz, porque isso está condicionado à sua salvação, você está fazendo isso não porque você ama a Deus, porque você está com medo do inferno. Então eu vou guardar o sábado, não porque eu amo Ele, mas porque eu vou guardar para não ir para o inferno. Então quando você guarda algo para não ir para o inferno, você está fazendo isso não por amor a Deus, mas por amor a si mesmo. Agora, quando Cristo é suficiente, e todas as coisas fluem de Cristo, nós podemos fazer as coisas não para ser salvo, mas por ser salvo. Nós somos salvos para boas obras. Quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao sábado? Não? Quer acrescentar alguma coisa? Sim. Capítulo 1 de Isaías e versículo 12. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias. Ou seja, estavam indo a Deus com sacrifícios, mas não com o coração. Sacrificando para tentar obter algo de Deus, quando na verdade tudo que nós obtemos de Deus é por graça. Então, um negócio de guardar um dia, e engraçado que quando as pessoas falam assim, porque o domingo, quem ouviu falar que o domingo, falta 2 minutos para as 9h10, quando você fala que o domingo, as pessoas falam que o domingo foi estabelecido por Constantino, porque o domingo, quem estabeleceu o domingo, um fala que foi o Papa, outro fala que foi Constantino, outro fala que não sei o quê, porque o dia certo é o sábado, porque foi Deus que instituiu. Irmãos, a igreja, desde os seus primórdios, sempre guardou o domingo, porque foi no domingo que o nosso Senhor ressuscitou, foi no domingo, dia de Pentecostes, então sempre foi guardado o domingo. O que Constantino fez no século IV, quando ele ascendeu ao trono, foi ratificar esse dia, algo que a igreja já fazia. Lembra que eu falei da palavra de Deus? Não teve uma reunião e falou assim, vamos dizer que isso aqui agora é palavra de Deus, a Bíblia agora é palavra de Deus. Não foi assim. O que a igreja se reuniu foi para fechar o que a igreja já fazia, fluidamente, organicamente, a igreja já usava as escrituras. E o domingo já era usado pela igreja como o dia do Senhor. Depois de Cristo, desde os primórdios da igreja, o que ele fez foi ratificar isso, fechou isso. Domingo é isso aqui, pronto. E o Estado tem condições de criar leis para eles mesmos, a igreja não pode ir contra isso. Mas o que ele fez foi ratificar lá o que a igreja já fazia. Não foi uma coisa pagã, o domingo, não foi uma coisa pagã. A igreja sempre guardou o sábado. Então agora, você também não pode guardar o domingo achando que isso vai te levar para o céu. Aí é errado também. Aí você vem falar, irmão Wagner, mas se eu quiser guardar o sábado? É errado? Depende. Você vai guardar porque você está com medo de ir para o inferno? É errado. Você vai guardar por quê? Porque eu sei que não vai, que isso, a minha salvação não depende de um dia, mas eu queria ter um dia para mim. Eu queria ter um dia para me guardar, para me consagrar, para me orar, para me tirar o dia só para ler a Bíblia. Guarda. Mas eu trabalho de turno, o dia que eu tenho livre é quinta. Guarda a quinta então. Porque o sábado não é um dia, mas é um descanso. O próprio significado da palavra sábado é descanso. E a Bíblia fala que nós ainda temos um descanso eterno, que é Cristo, Ele é o nosso descanso. Não é esse.
não um dia em específico. Nós precisamos nos apoiar em Cristo e na sua obra salvadora, na sua obra salvífica. A cruz de Cristo é o nosso sábado, porque o Evangelho não é comida e nem bebida, mas paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha alcançado o coração de vocês, a mente de vocês, tenha trazido convicção. Se vocês têm alguma dúvida, irmãos, sobre qualquer assunto, chama o nosso pastor e pergunta para ele. Não, mas eu também me coloco à disposição se vocês quiserem conversar sobre qualquer coisa. Eu não quero que vocês tenham dúvida. Eu me preocupo muito com o nível de entendimento que vocês saem das pregações aqui. Irmãos, eu não venho aqui pregar para ter uma oportunidade de falar, irmãos. Para mim não é interessante isso. Se eu pudesse falar com vocês, isso tudo que eu falei aqui, um a um, sentado numa cadeira, separado, eu faria, de bom grado, muito melhor do que estar aqui em cima, num microfone, falando para todo mundo junto. O problema é que a gente não tem tempo para isso. Mas, se Deus quiser, um dia eu me aposento e a gente vai poder tomar um café, cada dia tomo um café na casa de um, e a gente vai poder fazer essas coisas, conversar isso. Eu prefiro nunca mais pregar, e mais ter tempo para conversar com vocês, sentado numa cadeira, tomando uma garrafa de café, explicando tudo que a gente explica aqui, porque isso aqui não é um palco. Então eu me preocupo com o que essas pregações estão fazendo na mente e no coração de vocês. A gente se preocupa com isso. Eu estou aqui porque eu me preocupo com isso. E eu acredito que Deus também se preocupa com isso. É para isso que Ele criou esse ambiente. E levantou pessoas para pregarem, não para aparecerem, meus irmãos, mas servir de instrumento de mudança, transformação, de exortação, de incentivo. É para isso que nós estamos aqui. Então, não saia daqui com dúvida. Aqui não é lugar de a gente sair com dúvida, é lugar de a gente colocar convicção no nosso coração. Para isso, Deus tem levantado, o nosso pastor está aqui. Pela graça de Deus, ele se aposentou, meus irmãos. Está aqui, você acha que isso... E eu estava pensando ainda esses dias, né? Deus fez isso na vida dele. Aposentou esse homem para ele poder ficar aqui, liberado para a igreja, para estar ali à disposição. Um homem que tem disposição de estudar, de ler, investe dinheiro. Eu acho que até, ele só não faz, se não fosse a Vera, a esposa dele, ele já tinha quebrado. Ele gasta o dinheiro dele tudo com livro, então ela tem que dar uma regulada nele de vez em quando. Então é uma pessoa que Deus chamou para isso, está ali à disposição de vocês. Então não é lugar de vocês... Estão participando de uma igreja onde tem uma palavra boa pregada, os louvores são bons, né? Como complemento disso tudo, nós temos um ambiente agradável, né? Pessoas dedicadas. Meu Deus, as palavras lá, as pregações no YouTube, que esse pessoal ali, lá fica lá atrás, né? Ninguém vê, né? O trabalho que vocês passam, né, Graziano? Para colocar aquilo lá no YouTube, o áudio perfeito. Esse dia ele mandou para mim, assim, meu Deus, a qualidade é de algo assim, de gente... Os canais principais aí que tu vê no YouTube, o áudio perfeito. Bom demais, a gente tem tudo isso. Não tem desculpa para a gente dizer assim, eu estou na igreja, mas não aprendo. Estou na igreja, mas... Agora, se você quer, meu irmão, que o pastor ou qualquer irmão pegue o WhatsApp todo dia e mande uma mensaginha para você, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Você está com dúvida alguma? Não vai rolar, meus irmãos. É muita gente. Não vai rolar isso aí. Você tem que correr atrás, você não tem desculpa. Vai lá, chama lá, pergunta, tem bastante gente. Se você quer livro, pede emprestado. O nosso pastor ele mandou uma caixa assim para mim, meus irmãos, ó, de livro que ele doou para me organizar, para emprestar para vocês. Uma caixa assim, ó. Deve ter uns 200 livros. Está lá em casa, eu organizei tudo, só que eu não tenho ideia de como que eu vou fazer isso para emprestar. Porque sabe como é que é, né? Presta... É uma coisa que dá. Está lá, meus irmãos. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu sou meio desorganizado nessa área. Oi? Não entendi. Pois é, ó, e eu sou ruim para essas coisas, irmãos. Vamos fazer, se alguém tiver uma ideia mesmo para me ajudar nisso, porque ele já está me cobrando, ele está achando que eu peguei os livros para me ler. Mas são livros bons. Então tem condições. Nós não temos desculpas para sair daqui com dúvidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço a confiança de eu estar aqui mais uma vez pregando. Irmão, falta 2 capítulos para a gente terminar o livro de Romanos, né? Venham nos últimos, vai ser bênção.
nosso pastor já está vendo qual é o que a gente vai estudar depois, né? A gente não vai parar com essa prática, graças a Deus. E é isso. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Amém? Alguma dúvida? Agradecer ao irmão Wagner por esse estudo. Quando perguntaram para Jesus onde é que estava o reino dele, ele disse assim: o meu reino não vem com aparência visível. O meu reino está dentro de vocês, está entre vocês, está no meio de vocês. Vão dizer para vocês: está lá naquela igreja tão bonita. Está lá. Não. Olhe para dentro de vocês e cultive aquilo que Ele colocou dentro de vocês. Paz, justiça, paz e alegria no Espírito. É o reino de Deus para as nossas vidas. Depois nós estaremos servindo a ceia aqui para aqueles que não puderam estar aqui no domingo. Fiquem aqui aqueles que querem participar da ceia. Amém? Lá, ó. Culto de mulheres. Mães e filhas segundo o coração de Deus. Vai estar aqui com a gente a pastora Helena. A pastora Helena é mulher do pastor Toninho Lalau. Todos conhecem Toninho Lalau? Verdade. É ela mesma. Ela vai estar aqui no dia 24, de 6 às 20 horas. Então as mulheres já vão se programando aí para estarem aqui. Eu tenho certeza que os jovens estão programando isso. Vai ser uma bênção, vai ter comida, vai ter bebida, mas vai ter paz, justiça e alegria no Espírito também? Tá bem, então tá bom. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensino, obrigado pela Tua revelação em nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, Senhor. O Senhor tem agido de uma forma poderosa no nosso meio. Poderosa porque o poder vem através do Seu Evangelho. O Seu Evangelho ele é poder para destruir barreiras. O Teu Evangelho é poder para destruir paradigmas. O Evangelho é poder para destruir intolerância. E, acima de tudo, o Teu Evangelho é poder para construir amor em nossos corações. E vivermos, Senhor, conforme o Senhor nos ensinou. Uns mais fracos, outros mais fortes. Mas nos ajudando uns aos outros. Porque fizemos parte do mesmo corpo. E a mesma sabedoria que o Senhor dá para os fortes, o Senhor pode também dar para os fracos também, para caminharmos, Senhor, em amor e unidade. Em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez. Obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe a vida de todos vocês. Sábado, nós vamos estar aqui às 8 horas, com a sequência da série 7 Pecados Capitais, e nós vamos estar falando sobre a preguiça. Eu espero que vocês venham e também espero que ninguém durma. Amém? Deus abençoe a todos vocês.